A gente, nesse momento, a gente está precisando preencher nossa casa com alguns mobiliários, né? E só para lembrar que isso aqui é como se fosse um consultório de médico, um consultório de psiquiatra, psicólogo. É uma coisinha, não é uma casa, né? É mais um consultório em si. Ou algo similar, um ateliê, né? Uma coisa parecida com isso. Então, eu vou procurar elementos para fazer a composição do meu contexto, da minha ideia, né? Esquecendo de fazer, eu já percebi que eu esqueci uma soleira. Com piso, exatamente. Você faz com a linha piso, depois a gente vai colocar uma achura da textura da soleira que vai ficar na layer achura. Tá? Aqui, por exemplo, eu não quero uma porta, eu só quero um vão. Mas da área molhada para a área seca, né, eu também vou ter uma soleira que vai dividir o ambiente. Então nem sempre soleira é só onde tem porta. Né? Na verdade a soleira é mais para fazer uma divisão de pisos. Eu posso até ter pisos na mesma altura que eu vou ter essa representaçãozinha de soleira. Eu vou ter essa soleirinha para separar ambientes, para separar espaços. Né? Por exemplo, no hospital, a área do corredor e o quarto do paciente geralmente não tem um desnível, mas a soleira é presente. Né? Então eu preciso colocar mobiliários aqui. Eu vou começar a pensar nos mobiliários. O primeiro que eu vou pensar vai ser o banheiro. Né? Vou vir aqui e vou colocar elementos do banheiro. Se eu for no Google e pesquisar blocos AutoCAD banheiro, eu vou encontrar alguns sites que tem como eu baixar os blocos do banheiro. Né? Descendo aqui, ó, o CAD Blocos ele é bem bom. Né? Geralmente você encontra bastante coisa nesse CAD Blocos. Né? Vou abrir ele, por exemplo. Aí aqui, ele vai ter pacote de blocos 2D, blocos Corel, né? Só que assim, se eu baixar o pacote, provavelmente ele vai querer me cobrar. Aí, teste 15 dias, né? Eu não quero o pacote não, vou procurar um por um. Aqui banheiro. Separadinho aqui em vários tipos. E aqui, ó, vasos e bacias sanitários, lavatórios. Né? Vou pegar primeiro as bacias sanitárias. Vou baixar o arquivo. Download mesmo. Primeira coisa que vocês vão fazer vai ser abrir o arquivo que vocês baixaram. Tá? Vocês nunca vão colocar o arquivo cru dentro do seu projeto. Por quê? Eu quero verificar algumas coisas. Quando você baixa o arquivo, a primeira coisa que a gente vai ver, tem o que eu quero? Tem. Né? O modelo que eu quero é um desses, show. Vou pegar esse aqui. Tá? Os outros, não preciso. Necessariamente não precisa deletar, mas vou deletar aqui só para ficar dramático. Não preciso. Outra coisa que eu quero verificar, a unidade de projeto. A gente não tinha falado sobre isso até agora, mas quando eu digito UN e Enter, ele abre o parâmetro de unidade. E aí a gente vê que as unidades do CAD, ela é baseada em unidade genérica base 100. Tanto é que a sugestão é ser em centímetro. Tanto é que a precisão é 0,00. Só que a gente quer trabalhar em unidade. Metros. Precisão 0,00 está ok para mim. Né? Isso aqui é uma coisa que poucas pessoas olham, mas quando a gente pega um bloco externo e coloca dentro do nosso arquivo, aí que ele vai dar erro.
Então, por isso que eu vou verificar sempre. Né? Aqui, eu estou verificando as unidades desse arquivo. Deixa eu lá olhar o meu, que a gente ainda não mexeu. Vou abrir aqui. O N. Esse aqui já está em metros. Eu mudei algum dia aí, não lembro qual. Mas o normal é que ele não venha. Então eu preciso mudar para metros. Então esses dois arquivos, eles estão compatíveis a priori. Eu vou tirar a medida para saber se esse tamanho é o correto. Ó, vou dar DI de distância. Daqui até aqui, ele está me falando que ele tem, se for em metro, ele tem 377 metros, ponto 73, o que é uma medida estratosférica. Ele estava em centímetros, né? Então faz sentido estar com esse erro. Vou selecionar, porque na verdade é 377 centímetros. Eu vou selecionar tudo. Eu vou dar um fator de escala, o scale. Eu já vi que ele está em centímetros, então eu preciso colocar 100 de Ré. Vou clicar em qualquer lugar aqui vazio, para marcar como se fosse âncora, 0,01, que é o 100 de Ré. E aí ele vai diminuir o meu desenho. Ó, diminuiu bastante, inclusive. Agora eu vou tirar a medida, DI, Enter. Ainda está 3 metros. Ainda não é. Vou diminuir mais 10. Selecionar tudo. Escala. Pegar o pontinho. 0,1. Aproximar. Vou dar DI. ,40 centímetros. Assim, né? Fiz o ajuste para enquadrar. Provavelmente vai ser múltiplo de 10 quando você encontrar alguma coisa, algum objeto com a escala errada. Né? Então eu vou diminuindo ou aumentando de 10 em 10. 0,1, depois eu faço de novo 0,1, depois de novo 0,1. Né? Aqui no caso a gente já suspeitava que seria 0,01 e precisou descer mais um pouquinho. Beleza. Próximo passo, eu quero verificar se todos esses objetos eles estão na layer 0. Então eu seleciono tudo. Às vezes, eles já vão estar agrupados. Aqui não está, eu seleciono, está pegando pedaços. Tá? Então eu vou verificar se todas essas linhas elas estão na layer 0. Se eles estivessem agrupados, eu podia selecionar, apertar X, Enter, para ele explodir. Aí eu ia explodir o bloco para poder calibrar ele corretamente. Selecionar tudo. Eles estão todos na layer 0, a única layer que está aqui. Ok. Eu percebo que ele tem uma variação de traço. Tem um mais claro, tem outro um pouquinho mais escuro. Um branco, outro cinza. O ideal é que eles estejam todos na layer que eu vou trabalhar. A layer 0, e eles estejam móveis, eles estejam aptos a se mover junto com a layer. Então, aqui, eu percebo que ele não tem uma cor definida e que ele não tem um estilo de linha definida, porque está em branco, significa que eu selecionei vários. Então, eu vou selecionar para ele ser por layer, a cor, e o estilo da linha, ele também seja por layer, para eu ter certeza que ele vai mudar quando eu jogar no meu projeto. Né? Fiz isso, vou selecionar o meu objeto e vou criar um novo bloco. Antes eu tinha explodido com X, se precisar. Vou vir aqui com o comando B-Enter, ou no bloco, com as linhas selecionadas, eu venho aqui no criar o bloco. Ele pergunta, qual que é o nome do bloco? Vou colocar top sanitário. Tá? Aqui eu vou conferir, realmente está em metros, está batendo.
eu vou especificar um ponto âncora, que é onde que ele vai ficar colado. Cliquei aqui, selecionar um ponto âncora. Geralmente a gente pega onde está o cano. Fez o ponto âncora e vou dar OK. Então ele está completamente no layer 0, está com as linhas submissas ao layer, está com as cores submissas ao layer, está com o tipo de linha submissa ao layer. Eu criei um bloco novo que ele está todo configurado, a unidade correta. Aí sim eu posso apertar um Ctrl C, esse aqui, vou lá no meu projeto e dou um Ctrl V. Por que que eu fiz isso tudo? Quando ele está no layer 0, lá no outro projeto, se eu seleciono ele e eu mudo o bloco imobiliário para equipamento, cadê equipamento? Equipamento, ele vai alterar as layers completamente. Se ele não tivesse no layer 0, ele ia carregar a sujeira do outro arquivo. Ele ia carregar todos os layers. Vamos supor que eu exportei do 3D Max, aí estava linha de projeção, linha próxima, linha distante, linha não sei o que, encanamento. Ele ia carregar todos os layers juntos. Por isso que eu explodi o bloco. Tá? Vou fazer de novo. Ó. Aqui, selecionaria o bloco que estaria configurado, apertaria X, Enter, explodiu. Agora ele já está todo segmentado. Seleciono ele inteiro. Vou colocar no layer 0, que ele só tem layer 0 esse arquivo. Vou colocar que a cor do layer, que a cor desses blocos, desses elementos, é submisso ao layer. O tipo da linha é submisso ao layer. Está no layer 0, está tudo submisso ao layer. Eu vou criar um novo bloco. B, Enter. Colocar lateral sanitário. Vou pegar um ponto âncora. Esse aqui, no caso, ele tem até esse arquivo tem até um pontinho aqui que é para pegar ele como referência. Pegar ele como referência, não são todos que tem esse pontinho. E eu poderia até pedir para rotacionar, mas não precisa. Vou dar OK. Agora, o pontinho fica bem aqui. Tá? Vou dar um Ctrl C. Vou lá no meu arquivo. No caso, ainda não preciso desse, mas já vou colocar aqui do lado. Uma vez que eu já coloquei o arquivo, depois eu posso vir aqui, que eu já coloquei o bloco, já criei o bloco, eu posso vir aqui no Inserir. Todos os blocos que eu já carreguei, eles vão estar colocados aqui, ó. Topo sanitário, lateral sanitário, os outros eu tinha colocado antes. E ele vai estar submisso ao layer que eu tiver, ao layer que eu tiver trabalhando. Ó. Auxiliar, não é auxiliar, é equipamento. Alvenaria, Ashura, equipamento. Uma vez que eu coloquei eu posso rotacionar, né? Porque aqui ficou ruim a porta da entrada. Vou colocar aqui. Vou colocar uma bacia, um lavatório aqui. Tá? Dá até um chuveiro. Uma vez que eu coloquei todos os equipamentos, eu vou vir e vou colocar os meus textos. Né? Que a gente vai fazer uma configuração de texto, eu vou esperar o próximo vídeo. Aí, só para fazer a demonstração, venho aqui no Annotate, eu tenho texto, vou colocar o texto aqui, ele não está configurado ainda. E aí, quando eu fiz a configuração, quando eu coloquei o texto, já coloquei tudo, eu posso vir aqui na ferramenta de desenho da Ashura, só que vai ser depois do texto. Ashura, com o layer, vou mudar o layer para Ashura, esqueci de fazer isso, Ashura, não vai dar tempo, Ashura, vou lá embaixo,
No último, eu tenho essa achura de usuário. Essa achura de usuário vai servir para a gente fazer as achuras quadradas. Eu pego ela, aqui do lado eu vou especificar que aqui é a escala, qual que é a distância que eu quero entre as peças. Por exemplo, vou fazer um porcelanato de 60 por 60, um azulejo de 30 por 30, né? Você vai vir aqui e você vai colocar a distância que você quer. Vou colocar 60 por 60, ponto 6. Mas só isso não é o bastante. Eu preciso colocar que ela é dupla, porque o usuário aqui só está em um sentido. Então eu vou abrir as propriedades e vou pedir que ela seja double. Nos dois sentidos, seja um xadrez. Quando eu fiz isso, eu trago o cursor para cá, clico, bato Enter quando eu finalizar a achura. A achura, eu recomendo sempre vocês salvarem antes de usar, tá? Porque ela é um dos comandos mais instáveis do AutoCAD. Então eu fiz aqui, espelhou, coloquei. Tem todos os tipos de achura, né? Tem até degradês, depois dá para a gente fuçar um pouquinho, de terra. Que é o arco concreto, que essa daqui vai servir para a nossa soleira. Ocasionalmente, pode dar esse pauzinho aqui, dele ficar todo marcado. Você coloca, muda as achuras. Vou colocar lá o usuário. Voltar no concreto, ArcConc. Se ele realmente ficar preenchido assim, ou não aparecer, é porque a gente precisa ajustar a escala. Na hora que eu venho aqui em cima, eu vou diminuir esse número, ponto 1. Vou ver se mudou. Para ter certeza que mudou, você pode apertar RE, que é um comando de regenerar a imagem. Não mudou. Eu vou vir aqui e vou colocar ponto 01. RE. Vou mudar para o sólido, que ocasionalmente ele dá um pau. Estou diminuindo, não está funcionando. Vou tentar aumentar. 10. 100. Ponto 01. Vou testar aqui, mas vou ficar gravando o texto. Aqui, pessoal. Então, a Ashura é uma das ferramentas mais instáveis. Realmente a escala estava certa, só que está dando pau aqui, não está mostrando. Né? Vou mostrar aqui, ó, vou fazer um grande retângulo. Vou testar a Ashura Hatch. Coloquei aqui. Vou mudar para concreto.